Eu tenho dito há muito tempo, riqueza não é pecado, mas a avareza é. E nós precisamos tomar cuidado com algo que assim é uma linha muito tênue. Um dia um irmão falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, negativo, a Bíblia nunca falou isso. Ele, claro que falou. Eu falei, não falou. Falou, não falou. Eu falei, me mostra onde falou. Está num lugar lá que se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Eu falei, você deve estar falando de 1 Timóteo 6, 9 e 10, onde ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Aí, eu falei, isso não é dinheiro, é amor ao dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Porque alguém pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. E o cara nem está falido, quebrado, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Não bastasse isso tudo, ele ainda tem a raiz de todos os males, além de não ter dinheiro. Porque o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade, errado não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Aliás, essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Agora, quando eu e você conseguimos entender, separar, blindar o nosso coração contra a avareza e buscarmos a mesma liderança, o conhecimento da vontade, do propósito de Deus, como na hora de fazer um negócio, sobre a gestão e a administração do lucro, isso vai fazer toda a diferença. Nós não podemos imaginar que Deus é o sócio ajudante querendo nos fazer crescer para que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer. Deus na verdade diz, você é meu sócio ajudante e eu quero que você cresça trabalhando comigo para que você me ajude a fazer o que eu quero. Dá para entender a perspectiva? Ela é completamente diferente. Então em Efésios 4, 28 a Bíblia diz, aquele que antes roubava, antes presume-se antes da conversão, negócio ilícito, ele diz, não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é justo. Então vamos dentro dos princípios divinos. Mas a Bíblia diz assim, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa. Alguns de nós estamos tentando viver um modo de sobrevivência e ter o mínimo do que a gente precisa. Eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa. Mas qual a razão dele dar para você mais do que você precisa? Se ele ensina contentamento, se ele é contra o desperdício. Aliás, algo que deveria fazer a gente pensar muito a forma como gerimos tudo na vida, é que Deus é contra o desperdício. Depois de multiplicar pães e peixes, Jesus diz, recolha o que sobrou para que nada se perca. Então por que é que Deus quer dar mais? Só para você ativar o modo de ostentação? Não. Para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Provérbios 19, 16 diz, o que empresta ao pobre, o que se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo, eu tenho um compromisso de cuidar do pobre. Quando você me ajuda a fazer o que eu quero, eu é que estou em dívida com você, porque você financiou o meu projeto. Você não deu para ele, você deu para mim. E agora quem te honra e te retribui sou eu. Então Deus quer que a gente tenha mais do que o suficiente para financiar os projetos dele, que envolve não só a proclamação do Evangelho, como cuidado com os necessitados. Agora, se eu e você não tivermos mais do que a nossa necessidade, nós não vamos poder fazer muita diferença. Então eu acredito que nós, quando pensamos no próprio plano e no propósito de Deus, a gente precisa ter uma convicção, ainda que eu tenha contentamento, e contentamento é algo que cada um vai entender em Deus como deve definir. O que Deus pede para um não é necessariamente o que Ele pede para o outro. Algumas restrições, alguns direcionamentos, isso muda de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não costumo aconselhar ninguém, seja os jovens, ou quando estamos falando dos pais sobre criar os filhos, né, a respeito de que eles tenham pressa para se casar cedo. Mas meus filhos se casaram cedo, já estou antecipando, está praticamente um mês para o casamento da minha filha, né? Então, tem coisas que normalmente você diz, olha, vá com calma, vá tranquilo, não tenha pressa, não é o padrão. Mas às vezes você pode estar debaixo de um entendimento de que Deus quer conduzir as coisas diferentes. Eu, por exemplo, com todo mundo que eu converso, eu digo, meu amigo, em vez de passar uma vida desperdiçando esse dinheiro do aluguel, vá pagando a sua casa. Por anos, todas as vezes o que eu queria fazer, aquilo que eu orientava aos outros, o Espírito Santo dizia, não. Nós vamos jogar esse jogo diferente. Na hora certa, eu vou fazer por você do meu jeito.
Quando ele diz, fique em gerar, pode estar na contramão do que todo mundo aconselha, você sabe que vai funcionar. Mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente, nós precisamos entender aqui também a questão do contentamento. Então tem coisas que Deus veda para um que não veda para outro. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, Deus disse, eu não quero que você ganhe nada com seus livros. De vez em quando eu ouço alguém falando, está certo, pastor, errado é quem ganha. Eu digo, errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não é porque Deus, por alguma razão, me pediu isso, que virou proibido para todo mundo. E a gente tem essa mania, né, de estabelecer o tempo todo padrões de comparação. Eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus. A medida de contentamento, ela pode mudar de um para o outro, inclusive aquilo que Deus pede de nós. Mas que uma hora aquele teto tem que ser alcançado, tem. O que a gente não pode é viver sem medida de contentamento. Eu sempre falei para todo mundo, eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia. Outro dia alguém falou, o senhor não gosta de praia? Eu falei, não, eu uso a sua. Alguém tem que ter casa na praia para eu usar. Eu não faço questão nenhuma de ter a minha, né? Então, eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar. Mas qualquer que seja essa medida, Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia, pão para alimento e semente ao que semeia, segundo aos Coríntios 9:10. Então uma parte do que eu e você ganhamos é pão. Deus está dizendo, isso aí você tem direito de comer, é a sua cota. E o resto, semente, Deus diz, essa é a minha parte, e você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio.